Mateus capítulo 10, versos 21 e 22. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Existem dois povos na terra que são terrivelmente odiados: os judeus e a igreja. Os judeus são odiados por causa de sua relação com o plano eterno de Deus. Jesus disse à mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Satanás odeia os judeus porque deles vieram a lei, os profetas e o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, Israel falhou em seu ministério de servir a Deus. Eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, conforme o Senhor disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 37 a 39. Eles pediram a morte do Senhor e assumiram as consequências do erro. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27, 25 a 26. Ao rejeitarem o Filho de Deus, passaram a viver em estado de incredulidade. No ano 70 da nossa era, Jerusalém foi destruída e a maioria dos judeus foram dispersos. No tempo da Segunda Grande Guerra, foram dizimados pelo Holocausto de Hitler. No ano de 1948, receberam de volta uma parte das terras entre o Mediterrâneo e o Jordão, onde estabeleceram o novo Estado de Israel. A partir do ano de 1948-49, foram atacados por ambos os lados na Guerra Árabe-Israelense, composta pela Liga Árabe, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano. Mas saíram vencedores. Em 1956 aconteceu a Guerra do Suez. O Egito atacou, porém Israel também venceu. Em 1967 aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Foram atacados pelo Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Porém, milagrosamente também venceram e assumiram o controle da cidade de Jerusalém. Em 1969 a 1970 aconteceu a Guerra de Desgaste pelo Egito. Também foram vencedores. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur pelo Egito, Síria e Iraque. Saíram vencedores também. Desde 1975 até 85 aconteceu a Guerra Civil Libanesa, pela Organização da Libertação da Palestina, Síria e Movimento Nacional Libanês. De 1987 até o presente, Israel vem sendo constantemente atacado pelos grupos radicais islâmicos, tais como Fatah, Hezbollah e Hamas. No último sábado, dia 7, Israel foi terrivelmente atacado pelo terceiro grupo, o Hamas. A cerca de ferro tem quase 65 quilômetros de dupla proteção, com 6 metros de altura, com tecnologia para detectar qualquer violação, com câmeras, sensores e arame farpado, mas mesmo assim eles conseguiram entrar. O Hamas agiu de forma coordenada e atacou os muros em 29 pontos. Usou drones com explosivos, parapentes e até uma retroescavadeira para derrubar os muros de ferro. Atacaram as torres de observação, dominaram e mataram 200 soldados da fronteira, queimaram seus corpos juntamente com os tanques, fizeram reféns, surpreenderam milhares de jovens que estavam num festival de música, matando 260 deles. Alguns foram metralhados dentro de abrigos antiaéreos e outros foram queimados. Invadiram as primeiras comunidades judaicas e entraram pelas casas, abusando das mulheres na frente dos filhos e depois matando-as. Queimaram e explodiram as casas, atiraram pelo caminho nos carros e nas pessoas que encontravam. Mataram crianças, 40 crianças foram mortas e vários bebês foram decapitados. Junto com a ofensiva terrestre, lançaram 5.000 foguetes contra a cidade de Israel. Por terra, ar e mar, com motos e parapentes, os homens armados
espalharam terror ao sul de Israel. Cerca de 150 pessoas foram levadas reféns para Gaza para serem usadas como escudos humanos e moeda de troca, dentre eles muitas crianças. Outros grupos terroristas também ameaçam atacar Israel pelo norte, através das fronteiras da Síria e do Líbano. Dentre eles encontram-se o grupo do Hezbollah e da Jihad Islâmica. Para se proteger, Israel já bombardeou os principais aeroportos da Síria e do Líbano. O balanço mais recente das autoridades locais indicava que mais de 2.700 pessoas já morreram. Os feridos chegam a 8.000. Especialistas dizem que este foi o pior ataque terrorista desde o Holocausto de Hitler na Segunda Grande Guerra. Proporcionalmente, já matou 24 vezes mais do que o ataque às Torres Gêmeas em 2001. Foi condenado pelas principais nações do mundo. Lamentavelmente, o governo brasileiro se mostrou mais uma vez despreparado, equivocado e sem discernimento, demorando 6 dias para condenar esses atos terroristas. E mesmo assim não deu qualquer apoio a Israel. Isso é péssimo para o Brasil. Os Estados Unidos deram apoio total a Israel desde o primeiro dia. Em contrapartida, o Irã está incitando 22 nações árabes contra Israel. A sobrevivência de Israel como nação tem sido um milagre até aqui, porém o pior ainda está por vir. Nesses últimos dias, o anticristo arregimentará todas as nações contra Israel. Está escrito: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Nesse tempo, Jesus intervirá pessoalmente para evitar a destruição total de Israel. Ele virá do céu e se manifestará nos montes de Israel com grande poder e glória. Paulo profetizou: assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Mas vamos agora dar uma olhada no segundo povo mais odiado da terra, a igreja. O mesmo princípio do ódio de Satanás se aplica à igreja. Ele odeia a igreja porque ela se relaciona com o plano eterno de Deus. Se não houvesse igreja, a maioria dos perdidos não seriam jamais salvos. Se não houvesse igreja, o inferno e seus demônios teriam uma grande vantagem sobre este mundo. Mas a igreja está aqui para fazer o inferno perder. Está aqui para saquear o inferno e povoar o céu. A igreja é a gloriosa provisão de Deus para agregar os redimidos. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. É na igreja que os fracos são fortalecidos, que os famintos são alimentados e que os feridos são curados. A igreja não pode falhar, como Israel falhou. Israel falhou no testemunho e na obediência. Israel tirou os olhos do Senhor. Israel se tornou igual aos povos da terra. A igreja não pode falhar. A fúria de Satanás contra o remanescente que perderá o arrebatamento será muito forte. Está escrito: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Estes são santos da grande tribulação. Os santos do arrebatamento já terão sido transportados para o céu nesta ocasião. Com respeito aos santos do arrebatamento, diz o Senhor: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Paulo escreveu: porque o mesmo Senhor descerá do céu. O Senhor Jesus prometeu vir pessoalmente buscar a sua igreja. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14:3. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aos Hebreus 9:28. Paulo disse: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem. A expressão palavra de ordem é um termo militar que significa ordem de comando ou manobras militares. Milhares de anjos entrarão em ação sob o comando de Cristo, porque Ele é o Senhor dos exércitos. A ressurreição dos mortos estará prestes a acontecer neste momento, e haverá uma grande movimentação no mundo espiritual, e por conta disso, um outro personagem será figura importante no momento do arrebatamento. A Bíblia diz: ouvida a voz do arcanjo Miguel, o arcanjo estará coordenando a batalha contra o dragão. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Apocalipse 12:7. Miguel, aquele que é como Deus, comandará os exércitos celestiais, dando cobertura ao arrebatamento. Em várias ocasiões Miguel tem entrado em ação a favor do reino de Deus. Miguel deu cobertura espiritual às orações de Daniel na Pérsia. Miguel se levantará na grande tribulação para proteger Israel. Miguel disputou o corpo de Moisés com Satanás. Miguel enfrentará Satanás por ocasião do arrebatamento. A ressurreição dos santos será o maior milagre depois da ressurreição de Cristo. Todo o universo será comovido pela manifestação dos filhos de Deus. Satanás e seus anjos serão derrotados e precipitados para baixo, perdendo a posição nos lugares celestiais. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:8-9. A Bíblia diz que haverá uma trombeta na hora do arrebatamento. No passado, o povo de Deus foi comandado pelo toque de trombetas. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Números 10, verso 1 e 2. Brevemente ouviremos o toque da trombeta de prata, indicando que chegou a hora de levantar acampamento e partir. Aleluia! Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5:25. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4, verso 1 e 2. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Esta é a garantia: nós estaremos sempre com o Senhor. A partir desse momento, nenhum filho de Deus estará mais sujeito à morte. As tristezas, as dores e as misérias ficarão no passado. Todas as perguntas serão respondidas. A igreja estará onde Jesus estiver e participará de todas as insondáveis riquezas de Cristo. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo,
para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. João 17, 24. Estamos próximos à meia-noite, é hora de ficarmos preparados. E agora, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2, 28. Queridos, logo ouviremos o brado do Espírito Santo. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Estejamos prontos e preparados para o arrebatamento, porque ele só acontecerá uma vez. Aleluia! Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Oremos neste instante. Querido Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te adoramos, te louvamos e intercedemos por todo o teu povo sobre a terra, para que a tua igreja esteja despertada nesses momentos finais, pronta para ser tirada deste mundo, para encontrar-nos com o Senhor e estar para sempre com o Senhor. Oro por todos os meus irmãos, oro por todos que estão ao alcance desta pregação, que o Espírito de Deus aqueça o coração do povo de Deus, dando-lhe uma fé bastante forte e firme para se levantar nesses dias e dar o último testemunho até que o Senhor volte. Maranata, ora vem Senhor Jesus.